É com imenso prazer que eu estou mais uma vez aqui no nosso canal Você MEB para fazer uma entrevista com duas feras, doutora Patrícia Carneiro, doutor Fernando Zueli. Tá certo, doutor? Certíssimo, Ana. Olha, vai ser fantástico. Nós vamos falar sobre autocuidado, vamos falar sobre 40 a mais, vamos falar a importância da alimentação e da saúde, da longevidade, para que a gente tenha uma qualidade de vida bacana. Vamos lá? Vamos começar aqui com a doutora Patrícia Carneiro. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ana. Obrigada pelo convite. Eu que É um prazer agradeço. estar aqui com você, doutor Fernando. Eu Será agradeço um bate-papo imensamente. muito rico, com Eu certeza. tenho certeza disso. Doutor Fernando Zueli? Eu agradeço o convite, né? E vamos conversar um pouquinho sobre saúde, vai ser bem bacana. Primeiro eu quero que você se apresente. Quem é a doutora Patrícia Carneiro? Obrigada. Eu sou nutricionista, né, de profissão, mas também psicóloga como formação, foi a minha primeira graduação. Tenho vasta experiência na área corporativa, né, e na área de atendimento clínico, realmente como nutricionista. E a minha paixão é trabalhar com longevidade, com qualidade de vida, com processos de envelhecimento saudável, né, levando a mensagem da alimentação como uma aliada na construção da saúde, não só a longo prazo, para a gente poder envelhecer bem, com força, com autonomia, mas também para o dia a dia, para que seja algo viável, algo que todo mundo consiga praticar, né? Não sou adepta de dietas radicais, de dietas extremistas, mas sim aquela alimentação que é acessível a todo mundo da casa, a todo mundo da família e que ela possa ser praticada em qualquer lugar. Eu te acompanho muito e eu tenho certeza, assim, você passa isso pra gente, né? Que você vive realmente a sua profissão, você é verdadeira naquilo que você fala e isso é muito importante hoje. Doutor Fernando, fale aí um pouquinho, quem é doutor Fernando Zueli? Quem é o Dr. Fernando Zueli? Eu sou médico, né? Formado pela Universidade de Brasília. Eu fiz minha residência em Medicina de Família e Comunidade na Secretaria de Saúde e trabalho com atendimento médico já há 2 décadas. É novo. Sou jovem ainda, né? E estou na área de gestão há cerca de 13 anos. E dentro dessa minha trajetória de gestão, hoje eu estou trabalhando no Grupo SEIB, né? E trabalho lá com saúde digital. É uma forma de fazer saúde, né? Diferente da habitual, mas que tem a capacidade de ajudar um número muito grande de pessoas, né? De uma maneira diferente. E você que quer conhecer um pouco mais sobre Patrícia Carneiro e Fernando Zueli, o Zueli, né? Vá à nossa plataforma www.vocemeb.com.br e lá tem todos os serviços daquilo que eles vão falar um pouquinho, mas que você, se você quer estar mais com eles, entender mais qual é o processo e o segmento que realmente eles fazem, dá uma passadinha lá, tá bom? Doutor Fernando, eu queria, a primeira pergunta aqui é como o autocuidado pode contribuir para a melhoria dos hábitos saudáveis de alimentação? O autocuidado, né, é uma definição de um tipo de cuidado em saúde que começa com o indivíduo, né? A ação de fazer ou tomar iniciativa para poder mudar a sua saúde precisaria começar com a atitude do próprio indivíduo. Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo está no momento da vida ou tem a força de vontade suficiente para poder tomar essas decisões. Em especial sobre 5 áreas da vida, né, que é controle do estresse, alimentação, atividade física, qualidade do sono e a adesão à medicação que precisa ser feita, no caso de um paciente crônico. Né? E, recentemente, a gente tem um 6º pilar do autocuidado, que é o fortalecimento das atividades sociais e comunitárias. Então, ter uma vida social, né, ou uma vida comunitária, uma rede de amigos com qualidade, pessoas que de fato te conhecem, são uma rede de suporte, isso contribui muito para a saúde também. Dentro dessas 6 áreas, a área da alimentação é uma área que chama a atenção, em especial porque, para a grande maioria dos brasileiros, né, e aí a grande maioria dos brasileiros, a gente tem pessoas na classe C e D. Tem uma dificuldade grande de ter acesso, primeiro, à comida fresca. A grande maior parte dessas pessoas, em especial aqui em Brasília, por exemplo, tem longas jornadas de deslocamento. Então, essa pessoa, às vezes, ela gasta 1h40 ou 2 horas no trânsito e, eventualmente, até um pouco mais. Pessoa que ela tem essa jornada e, além disso, uma jornada de 8 a 10 horas no trabalho, o período que ela tem para poder preparar o próprio alimento em casa é um período mais reduzido. Então,
ela acaba tendo que ter acesso a alimento preparado, e em geral alimento congelado. E se esse alimento ele é congelado, ele já precisa ser congelado de uma maneira em que ele consiga manter o mínimo dessas propriedades ali. Se ele é preparado, né, e essa pessoa vai procurar um recurso para poder ter essa comida fresca de outra maneira, muitas vezes o acesso à proteína e fibra, né, está muito distante do ponto de vista financeiro do que o acesso à gordura e carboidrato. Então o desafio é muito grande. Existe a questão cultural, né, que o paladar ele sofre essa adaptação, porque existe esse componente que é construído através de uma adaptação desse paladar. Pessoas que têm um paladar, né, com alimentos que são menos temperados, em geral, podem manter isso de uma maneira mais fácil. Agora, pessoas que construíram um paladar para alimentos mais temperados têm uma dificuldade grande para poder sair desses alimentos, né? E o que a gente precisa hoje nessa construção do autocuidado é trazer para esse paciente não mais simplesmente uma ordem daquilo que deve ser feito, mas tentar apoiar o paciente naquilo que ele pode fazer para poder melhorar a saúde. Acho que esse é o caminho hoje que a gente consegue construir resultado com autocuidado, porque muitas vezes, se você traz uma lista de demandas para um paciente que não vai ter acesso àquela comida ou não vai ter tempo para preparar aquela comida, aquilo fica uma sugestão que muitas vezes não vai ser seguida. O autocuidado, antes de mais nada, ele precisa gerar engajamento. Então, a base do autocuidado é engajamento. Se você estimula esse paciente a estar engajado em cuidar de si mesmo, certamente ele vai fazer isso muito bem. Olha, um casamento perfeito. Doutora Patrícia, a próxima pergunta para você é por que a alimentação tem um papel tão central na prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade? Você fala muito isso dentro do seu Instagram, né? Tudo que o doutor falou agora é o complemento que você fala. Qual é essa projeção, como você vê esses dados que o doutor passou? O grande desafio é justamente porque a alimentação, ela é a base eu costumo, né, traduzir isso de uma forma simples e didática, como se fossem os ingredientes que o nosso corpo precisa para se manter funcionando. Então, sem os nutrientes necessários que estão disponíveis nos alimentos, né, na comida de verdade, que são as vitaminas, os minerais, a parte das proteínas, dos carboidratos que vão fornecer para a gente a glicose que tem que ficar disponível no nosso sangue, o açúcar. Então, para a gente se manter de pé, com o coração batendo, pensando, trabalhando, socializando, se exercitando, a gente precisa de comida. Essa comida ela pode ter bastante nutriente e qualidade, ou ela pode não ter essa parte nutritiva. Ela simplesmente fornecer calorias para que a gente se mantenha de pé. Então, a alimentação saudável, ela vai fornecer esse conjunto completo para que o nosso corpo se mantenha estável, forte e tenha condições de lidar com as adversidades, que seriam as doenças oportunistas, né? Uma gripe, que a gente vai ter contato com um vírus, ou até mesmo um desgaste mediante o estresse do dia a dia, o trabalho, o esforço, como o doutor Fernando citou, a jornada de trabalho extensa, o deslocamento. Então, o nosso corpo, todos os dias, ele vai se deparar, né, com invasores, com vírus, com bactérias, com desgaste natural, e ele precisa conseguir combater isso e ele precisa conseguir se regenerar, de preferência durante a noite, enquanto a gente dorme. Para isso, ele vai usar todos os ingredientes, os nutrientes que venham dessa alimentação. Então, se a pessoa não tem acesso, ela realmente não tem essa informação, esse esclarecimento, né, do que é um alimento natural, saudável, que a gente está falando de, né, arroz, a gente está falando de carne, a gente está falando de ovo, a gente está falando de fruta, não é nada excepcional, mas ela acaba vivendo a base dos alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, que são aqueles alimentos 100% fabricados pela indústria, né, que tem uma lista de ingredientes enormes, que quando você vai ler, você não identifica nomes de comida, você não sabe o que é aquilo. E esses alimentos, eles têm uma disponibilidade muito alta no mercado, né? Assim como o doutor Fernando bem citou, as pessoas vão ter pouco tempo hoje para cozinhar, para fazer compras, acesso ao alimento fresco, né? Nas regiões mais periféricas, isso não está disponível, nós chamamos de desertos alimentares, mas a indústria alimentícia, com engenharia de alimentos, está lá disponível.
E aí acabam sendo alimentos que têm uma alta densidade calórica, muita gordura, muito açúcar, poucos nutrientes, mas que têm um preço financeiro acessível e um sabor encantador, né? Então as pessoas acabam fazendo desses alimentos ultraprocessados a base da alimentação e isso vai realmente levando um adoecimento lento, silencioso de dentro para fora, que é o que a gente chama de doenças crônicas, né? A obesidade, o colesterol alto, né? Enfim, uma gordura, uma gordura no fígado, que é uma esteatose hepática, e essa pessoa vai desenvolvendo todo um adoecimento silencioso. Que é o perigo, né? Doutor, mas... Só pausa, porque o meu horário, o meu time deu. Aí eu, assim, queria deu, ver se a gente... Eu só vou fazer uma última pergunta e você fecha, tá? Doutor, eu sei que hoje... Tá bom. Tá. Doutor, eu sei que hoje você está extenso, a entrevista hoje, né? A gente vai ter que dar uma pausa, o doutor vai finalizar uma pergunta aqui, continuamos com a doutora Patrícia, mas essa pergunta eu preciso falar, eu preciso te fazer. Qual o impacto do autocuidado da saúde de quem está a caminho dos 50, que é o meu caso? Essa pergunta é muito importante, né? O autocuidado, ele tem a capacidade, principalmente quando essa pessoa, né, que está nessa fase da vida, depois aí dos 40 anos até os 50 anos, que é uma fase da vida onde a fisiologia do nosso corpo muda, né? Principalmente na parte hormonal, em especial nas mulheres, os homens também têm essa mudança, sempre mas as mulheres, né? De maneira mais discreta, mas as mulheres têm uma mudança mais importante. Ainda mais o sono de qualidade. Ele pode garantir, né, benefícios, principalmente com a reparação que é necessária para a memória, para a musculatura e para hormônios que estão associados à saciedade e à resistência à insulina. Então, esse é um dos benefícios do sono. Atividade física, em especial atividade física ao ar livre, com exposição ao sol, né, para ter o ganho da vitamina D também, né, pode trazer um benefício adicional para poder reduzir, né, essa perda de massa magra e a perda de densidade mineral óssea. Então, a atividade física é muito importante. A alimentação, a Patrícia já bem colocou aqui, depois vai entrar em detalhes, né, no poder que existe dos alimentos para poder garantir uma boa qualidade de vida nessa fase. E, para além disso, né, o uso de suplementos e medicações, então, mulheres ou pessoas que já têm alguma condição crônica, de diabetes ou hipertensão nessa faixa etária, é fundamental a adesão e o uso regular da medicação. Muitas vezes se já tem um diagnóstico de intolerância, de resistência à insulina e isso não é levado tão a sério como deveria. Eventualmente, uma medicação que foi prescrita não está sendo usada de maneira adequada. Então, é muito importante usar a medicação e, se necessário, alguma suplementação para poder garantir essa jornada de saúde. E, por fim, ter bons amigos. Então, é uma fase da vida onde os amigos eles isso é muito ganham importante, ter bons amigos. Uma outra conotação, né? Não só para ter pessoas com quem a gente tenha prazer de estar, e isso traz, né, uma série de liberações de hormônios, e a parte neuropsicológica ela tem um ganho muito grande com isso também, mas como também ter um conceito que hoje está se estudando e se divulgando muito, que é a questão social da saúde, não o componente de determinante social em saúde, que isso é um capítulo à parte da saúde, né, que é muito importante, mas o fato de se ter amigos. Então, hoje, se consegue estabelecer uma relação direta entre níveis de felicidade e risco de depressão para quem tem mais amigos do que para quem vive só. Que bacana. Né? Então, essa fase da vida é uma fase onde, inclusive, para algumas mulheres, né, os filhos estão indo embora, para alguns homens você tem uma mudança também de carreira, eventualmente. Então, ter esse conjunto de amigos, esse apoio comunitário é fundamental, né? E fortalecer isso através, né, de relações de qualidade, né, ou com o tempo, porque muitas vezes hoje as pessoas gastam mais tempo na tela do que presencialmente, e que a gente comentou do olho no olho, né, outra hora. Então, assim, esse tempo hoje de olho no olho ele é muito importante. Teve um guia sobre saúde social que saiu no New York Times faz alguns meses, né, fez muito sucesso, que é a regra do 5-3-1. Né? Então, pelo menos durante uma semana, você conseguir conversar com 5 pessoas presencialmente, com 3 delas ter um assunto, né, que seja um assunto profundo, ou seja,
muito, além daquela olá, boa tarde, como é que tá o clima, né? Ou aquela conversa superficial, rasa, mas você consiga evoluir uma conversa sobre a vida das pessoas e pelo menos uma conversa em torno de 1 hora com uma pessoa que você tem vínculo, que seja uma conversa profunda, que você consiga falar das suas preocupações e ouvir as preocupações dessa outra pessoa de maneira genuína para poder fazer essa conexão. Então, isso tem trabalhos hoje que estão mostrando já o benefício disso para a saúde, então esse componente social também é muito importante. Olha, Nossa, eu não 531, sabia. vou 531 agora, gente, 531. Doutor, aonde que o povo te acha, te segue? Onde é que fala os seus canais aí? Não é só no MEB, não, ele tem. Eu tô no tem seus LinkedIn, então canais. assim, eu só tenho o LinkedIn, né? Os outros perfis das outras vezes eu tô lá, mas é um perfil que eu... Eu vou arrumar isso, gente. Fique perfil que eu vou criei, arrumar. perfil que eu criei só para poder delimitar o território e ninguém criar nenhuma versão fake ou algo do tipo, né? Mas quem quiser me procurar, eu tô no LinkedIn, né? Então, e lá, inclusive, eu publico e escrevo muito conteúdo sobre saúde. Então, pode me seguir, Fernando Zueli, lá no LinkedIn. Vou te né? seguir. Que aí eu sempre estou publicando, eu tenho publicação regular. Todos os dias eu publico alguma coisa, alguns dias 2 vezes ao dia, mas sempre conteúdos associados a política, acesso à saúde, né? Política de saúde, eventualmente, né? E autocuidado sempre tem conteúdo lá. É isso, gente. Dr. Fernando Zueli, nosso parceiro Rita Saúde, do SAVE, e médico com todo esse vasto conhecimento para você, hein? Então, doutor, muito obrigado por estar nada. conosco aqui. Infelizmente, né, o seu tempo é muito corrido e hoje foram muitas entrevistas, né? Mas espero que você venha mais vezes para abrir esse leque de tanto de conhecimento vasto que você tem nessa área. Não, eu estou à de saúde. disposição, o papo continua, acho que a Patrícia tem vai muito falar, a falar aqui, hoje, ó. então agradeço mais uma vez o convite e peço desculpas aí Imagina. por essa saída mais breve. Gratidão, tudo de bom, doutor. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso podcast com Patrícia Carneiro, nossa nutricionista preferida do MEB. Patrícia, por gentileza, tem uma pergunta aqui que não me quer calar. A gente ouve muito falar em alimentação saudável, mas o que isso realmente significa na prática clínica? E o que você considera essencial no dia a dia do paciente? Essa é uma excelente pergunta, Ana, porque as pessoas desenvolveram um conceito errado sobre alimentação saudável. Tá? E primeiro eu vou dizer o que a alimentação saudável não é, vou dizer o conceito errado. A alimentação saudável não é viver de dieta, em primeiro lugar. A alimentação saudável não é comer pouco, comer pouquinho. Comer uma comida que tem que ser sem graça, sem sabor. Porque tem gente que diz que se colocou na boca e é gostoso, desconfia, porque vai fazer mal. E não é bem assim. Então, nós criamos esses determinantes do que é o oposto, né? Então, seria viver de dieta, seria comer pouco, uma comida sem graça, e uma comida desprazerosa. Então, as pessoas acabam tentando ter esse padrão alimentar, achando que é assim que ela vai ser saudável, que precisa ser difícil, que precisa ser sofrido e que muitas vezes precisa ser caro. Também acham que uma alimentação saudável seria riquíssima em suplementos alimentares, tá? Então, o que é, na verdade, uma alimentação saudável? É uma alimentação que tem base em alimentos naturais, alimentos in natura, que nós chamamos, ou minimamente processados. Ou seja, aqueles alimentos que foram, né, eu brinco que feitos por Deus, então eles vêm da natureza, e a indústria alimentícia pode manipular esses alimentos para facilitar o nosso consumo, para ele estar disponível no supermercado, para ele não estragar, para a gente ter tempo de comprar, deixar na nossa despensa em casa. Ou seja, estamos falando de frutas, verduras, legumes, cereais, como arroz, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, todas as carnes, os ovos, leite e derivados para quem tolera bem, faz boa digestão desses alimentos. E eles não precisam ser elaborados de forma complexa, de forma difícil. Mas alimentação saudável também não é só o que
nós estamos comendo. Para ser saudável, de forma geral, dentro do nosso corpo, é muito importante que a gente saiba combinar esses alimentos. Porque eu posso gerar um adoecimento no meu corpo, eu posso gerar um sobrepeso, uma obesidade, uma pré-diabetes, uma diabetes, um colesterol alto, uma pressão alta, se eu ficar comendo alimentos saudáveis de forma desequilibrada e em excesso, tá? Como, por exemplo, um suco de fruta natural. O suco de fruta natural, mesmo que sem açúcar, é um alimento que vai ter vitaminas, que vem da natureza, mas que dependendo da forma que ele for feito e for consumido, ele vai ter uma quantidade de açúcar muito alta. Que vai acabar gerando um desequilíbrio dentro do corpo da pessoa, fazendo com que ela desenvolva uma resistência à insulina, com que ela fique com a glicose elevada, mesmo se alimentando de um alimento, né, de uma comida saudável, por exemplo, como um suco. Então, é muito importante que a alimentação saudável ela seja balanceada entre esses grupos alimentares diferentes. E quais são esses 4 grandes grupos? Nós temos os grupos das proteínas, que são aqueles alimentos que vão fornecer para a gente proteína, que podemos dizer que são as carnes, os ovos, leites e derivados, e nós temos também as proteínas vegetais, que estão, por exemplo, no feijão, em outros alimentos, mas numa quantidade menor. Nós temos o segundo grupo, que é o grupo das gorduras, e aí nós vamos preferir as gorduras boas, as gorduras saudáveis, as gorduras que fazem bem para o nosso coração. E aí vamos falar dos azeites, das castanhas, né, das sementes, como uma semente de gergelim, o abacate, né, o coco, são alimentos que vão fornecer para a gente essa gordura, que é uma gordura muito saudável. O terceiro grande grupo é o grupo dos carboidratos. Esse é um grupo que é muito polêmico, que tem gente que fala muito mal, tem gente que defende a todo custo. O fato é que a gente não vive sem os carboidratos, mas eles precisam estar equilibrados com esses outros grupos. Os carboidratos são os grupos dos alimentos que, depois que nós fizermos a digestão dessa comida, vai virar açúcar no nosso sangue. É a nossa glicose sanguínea. E tá tudo bem. Tem que ser assim, a gente não vive sem a nossa glicose numa faixa de normalidade. Então, esses grupos de carboidratos, eles vão compor ele. O arroz, todas as farinhas, né? Então, o que tiver o pão, a tapioca, o cuscuz, outros tubérculos como batata, mandioca, frutas, né? Também são boas fontes de carboidratos. E o quarto grupo, que é um grupo que ajuda a equilibrar tudo isso, são os alimentos que vão fornecer as fibras. As fibras têm um papel essencial para poder justamente controlar a nossa digestão, controlar a liberação do açúcar lá no sangue, para a gente não ficar com essa glicose muito alta. Então, são aqueles alimentos integrais, os alimentos com casca, com bagaço, com semente, laranja, né? A laranja com bagaço, ou, por exemplo, a aveia, aquelas sementinhas pequenas, como chia, linhaça, né? O próprio gergelim. Então, para a gente falar de uma alimentação saudável durante todo o dia, é importante que todas as principais refeições, café da manhã, almoço, jantar, tenha a combinação adequada desses grupos, né? Que sejam alimentos saudáveis, mas que sejam alimentos combinados. Assim, a pessoa vai se sentir bem, vai se sentir disposta, vai ter energia e nutriente para poder viver aí o dia todo dela. Muito interessante, viu? Nunca pensei dessa questão aí. Esse quarto grupo aí, não sabia que era. Isso é essencial. Fantástico. Eu queria saber outra coisa. Você poderia compartilhar um exemplo de como a mudança alimentar impactou positivamente a saúde de um paciente? Eu tenho muitos exemplos no consultório, no dia a dia, e uma das queixas principais que eu recebo dos meus pacientes, e normalmente eu atendo esse público 40 a mais, né? Eu costumo brincar que eu vou dos 40 aos 95, é o cansaço. Uma queixa muito comum é a falta de energia, sonolência, especialmente na parte da tarde, depois do almoço, uma indisposição, e que eu costumo dizer que a pessoa só está de pé porque ela é adulta, ela tem responsabilidade, ela tem compromissos, mas ela não se sente com disposição e energia para isso.
E quando a gente organiza a combinação dessas refeições, tá? E aí, normalmente, eu vou intervir aumentando o consumo dos outros grupos que são mais saudáveis, como melhorando o consumo dela de proteínas na refeição. Então, é um paciente que chega para mim que no café da manhã, ele não faz café da manhã. Diz que não está com fome, aproveita para pular o café da manhã, porque à noite comeu muito. Então, já começa o dia sem energia. E, às vezes, na hora do almoço, vai comer um arroz com um purê, com farofa, com mais um pedacinho de uma massa que tem lá, às vezes, naquele self-service. Não come uma quantidade significativa, muitas vezes, de carne, de legumes, de salada. Então, ela acaba tendo uma sonolência à tarde em razão dessa refeição que está desequilibrada. Sabe? À tarde ela vai comer de novo um pão com queijo, uma refeição que tem uma quantidade maior de açúcar, de carboidratos. E isso faz com que essa pessoa fique mais sonolenta, mais cansada. Então, quando eu consigo equilibrar a refeição dessa pessoa, recomendando melhor as combinações, como, por exemplo, ao invés dela lanchar no fim do dia uma tapioca com queijo, ela comer um sanduíche natural integral, que ela pode fazer na casa dela. Um pão com frango desfiado, com um tomate que ela tem ali, se tiver disponível na geladeira, isso já vai mudar completamente o fornecimento de energia dentro do corpo dela. E aí ela se sente mais disposta, ela se sente mais animada e ela vai entendendo que é a comida que dá disposição para ela, né? E não o café, porque a pessoa que está muito cansada também fica toda hora café, dependente de café, justamente. Uma coisa interessante, Patrícia, que eu queria, quando o doutor falou a questão da economia, né? Tem muita família, muitas pessoas não vão ao nutricionista, porque, não, o nutricionista traz uma receita, não sei quantos milhões, é dinheiro demais, eu não tenho condição. E ele falou do básico, que é essencial, e você também falou. Fala um pouco para essa turma entender como você cria esses cardápios de acordo com a oportunidade de cada paciente tem. Eu acho que o papel do nutricionista é levar a solução, né? O nutricionista ele não tem que criar problema para o paciente, ele tem que levar a solução. E a gente precisa conseguir ter uma criatividade suficiente, né, no nosso trabalho, entendendo a rotina dessa pessoa. Isso é importante. O contexto que ela está inserido, o contexto familiar, o contexto profissional, aonde ela trabalha, o que ela faz, que horas que ela sai de casa. Então, o nutricionista ele precisa entender essas questões para ele poder propor uma alimentação na vida que a pessoa tem. O que eu quero dizer? Ela não vai parar a vida dela para poder mudar a alimentação. Se eu fizer uma proposta de um cardápio, de uma dieta ideal, perfeito, essa pessoa não vai aderir, ela não vai fazer, porque ela vai ter que interromper as atividades dela para cumprir aquilo. Então, o nutricionista ele precisa conseguir com o que a pessoa tem acesso. Qual é a comida que se come na casa dela? O que se compra na casa dela? Qual é o contexto da família? Eu respeito muito, Ana, as preferências da família. Mesmo que uma pessoa venha fazer consulta comigo, eu vou perguntar, você mora com quem? Quantas pessoas comem na sua casa? Bacana. Quem prepara a comida? Né? Quem faz as compras? E aí, em cima disso... Isso é gestão nutricional. Exatamente. Em cima disso, eu vou recomendar o que essa pessoa pode fazer de melhor no contexto que ela tem. Se eu me deparar com um consumo alimentar muito ruim, muito baseado em alimentos ultraprocessados, aquela pessoa que janta um macarrão instantâneo, que come uma lasanha congelada, eu vou precisar dar toda a orientação para que essa pessoa entenda por que aquele alimento não é uma boa opção. E como que ela pode substituir na mesma faixa de custo financeiro e na mesma praticidade de preparo. Então, eu preciso saber o que tem naquela casa e ali eu vou organizar como a pessoa pode comer melhor. Sabe? Então, é muito importante ter uma nutricionista. Ela não precisa mudar tudo. Né? E muitas vezes os meus pacientes se surpreendem com isso, dizendo assim, mas isso aqui já é o que eu como. Ele sai feliz dizendo assim, eu vou continuar comendo o que eu como, só que nós organizamos as combinações, as quantidades, os horários. E aí a pessoa não tem que fazer mudanças relevantes, por exemplo, no supermercado. Ela vai comprar o que ela está habituada. Não, isso assim, é raro. Eu digo, né, porque já vi vários nutricionistas e assim,
uma receita que não tem condição, né? Não, Nem para fazer, nem não questão vai financeira aderir. só não. Você não consegue entender nem um suplemento lá tudo doido que você nem acha. Olha, se As essa coisas pessoa doidas. se essa pessoa tá muito cansada, É. se a vida dela é muito corrida, se é, por exemplo, uma mãe que cuida de filhos pequenos ou filhos adolescentes, que é dona de casa, que trabalha fora e que dá assistência para os pais, porque essa turma 40, 50 a mais Esse é o meu a caso. geração sanduíche que nós dissemos. É uma geração que está no meio do caminho, cuidando dos mais jovens e cuidando dos mais velhos. verdade. Imagina se eu vou pedir para essa pessoa fazer receitas elaboradas que ela vai ter que gastar horas na cozinha. Não tem condição. Eu tenho que propor para ela receitas fáceis, práticas e rápidas. Fantástico. Porque ela não Uau. tem disposição para fazer mais do que isso. Uau, muito bom, muito bom. E como a alimentação influencia não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e mental? Isso aí, para fechar. Nossa, a alimentação, ela é a base da nossa saúde emocional. Primeiro, porque as nossas emoções, elas são regidas por hormônios e neurotransmissores. Sentimento não vem do nada, né? A gente também precisa ter uma predisposição para ter sentimentos bons. Então, eu vou lembrar aqui, por exemplo, de um neurotransmissor considerado como o hormônio do bem-estar, que é a serotonina, por exemplo. Né? Quando a pessoa vai tomar um antidepressivo, os remédios, os fármacos, eles são inibidores de serotonina, para segurar a serotonina que a pessoa tem, para ela não perder e assim ela começar a se sentir melhor. Então, essa serotonina é algo que nós fabricamos. A gente produz dentro do nosso corpo. Eu não compro na farmácia, nem na loja de suplemento, por exemplo, uma serotonina. Eu tenho que ter capacidade de produzir. Para eu produzir serotonina, adivinha do que eu preciso? De ingredientes que venham do alimento. Então, por exemplo, um principal ingrediente que eu preciso comer, né, um nutriente disponível na banana, no abacate, no cacau, no ovo, e ele se chama triptofano. É um aminoácido que está lá disponível nesses alimentos. Ele é o primeiro ingrediente que dentro do meu corpo eu vou usar esse triptofano para poder fabricar a minha serotonina. E aí eu tenho um neurotransmissor de prazer, né, e bem-estar. Assim como a ocitocina, que é o hormônio do amor, né, que a mãe libera quando está amamentando, ou quando você está brincando com seu cachorrinho, quando você está dando um beijo apaixonado, você libera ocitocina. É um outro neurotransmissor de bem-estar. Vamos liberar, hein, gente? Ocitocina Temos que liberar a ocitocina. Eu só vou ser capaz de produzir ocitocina se eu tiver nutrientes que venham da minha alimentação. Eu vou precisar de magnésio, eu vou precisar de complexo B, eu vou precisar de zinco, e tudo isso eu preciso comer. Então, esse é um ponto relevante da alimentação dentro das emoções. O segundo ponto tem a ver com a questão da nossa energia, que eu falei, respondi na pergunta anterior, sobre o cansaço, sobre a indisposição. Eu recebo muitas pessoas também com essa sensação de tristeza e que é desnutrição, né? Claro que eu sempre tenho o trabalho em parceria com médicos, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, né? Eu sempre tenho esses colegas que me indicam pacientes e que eu indico pacientes para eles. É um tratamento multiprofissional, mas muitas vezes essa pessoa está desanimada, está cansada, está triste, porque a energia dela está muito baixa em razão das escolhas alimentares. Quando a gente melhora esse aporte de caloria, de nutrientes, essa pessoa revigora, ela desperta, ela tem mais ânimo e aí ela se sente mais feliz. Então, a alimentação com certeza tem um papel relevante. Gente, eu ficaria horas aqui com a doutora Patrícia Carneiro, mas a gente tem um tempo, né? Logo em seguida nós teremos uma outra entrevista, mas Patrícia, primeiro eu quero agradecer imensamente toda a sua sua dedicação ao cliente, ao colaborador, aos seus amigos, ao mundo, porque o que você está fazendo hoje, agregando na vida do outro, pelo simples valor, né, do ser humano, do toque, de entender e ajudar, isso não tem preço, né? É imensamente gratificante para mim estar ao seu lado, você ser do Grupo MEB, você crescer a cada dia, porque você é uma profissional e que vive realmente, né? E no nosso planeta existem poucos profissionais que vivem aquilo que acreditam. E você é uma dessas pessoas.
Eu queria que agora você falasse, desse uma oportunidade, falasse onde você se encontra para que as pessoas te conheçam. Gente, Patrícia faz palestra. Entra lá no nosso canal, fala assim, eu quero uma palestra. Ela vai com um maior prazer. A gente faz como é que se diz, um calendário que a gente entra na sua empresa, aonde você desejar. Patrícia vai lá para mostrar como é fácil você ter bem-estar, né? E viver bem, né? Sem aquelas loucuras daqueles cardápios mirabolantes, e que você pode ter um cuidado de uma excelente profissional. Está nas suas mãos. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? Eu atuo profissionalmente como nutricionista clínica, fazendo atendimento em meu consultório particular, e as pessoas podem me encontrar e fazer contato sobre isso no Instagram, né? O endereço meu é @nutri.patriciacarneiro. E como a Ana também bem colocou, eu faço palestras sobre qualidade de vida, longevidade, alimentação saudável, produtividade para empresas, né? Também a gente pode criar programas de desenvolvimento relacionado à alimentação, à saúde para colaboradores, porque a minha maior mensagem é levar, né, a alimentação como um pilar para a nossa vida no dia a dia. Comer saudável não é sobre estética, não é sobre, né, engordar ou emagrecer. A alimentação ela é a base para que a gente tenha o pleno funcionamento de todas as nossas capacidades físicas, mentais e emocionais. Então, quando a pessoa entende que o alimento vai reger o humor, vai influenciar no sono, vai melhorar a disposição para ela se exercitar, aí sim as pessoas têm vontade de mudar a alimentação, né? Não é só pesar, não é só pensar se isso aquilo vai engordar ou se aquilo vai emagrecer. Isso não muda a alimentação das pessoas. É verdade. Então, de forma geral, lá no Instagram a gente consegue distribuir para as outras áreas de trabalho que eu também atuo. Patrícia, eu te agradeço imensamente a sua oportunidade de estar aqui no nosso Grupo MEB, estar fazendo parte da nossa comunidade. E você que está do outro lado, continue com a gente, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam de entender valores, de entender exatamente o que realmente precisa para você ter uma vida tranquila, uma vida saudável, uma qualidade de vida. Está nas suas mãos. Vem aqui com a gente, toca no sininho, compartilha e chame Patrícia Carneiro para mais uma palestra na sua empresa. Estamos juntos sempre. Estamos aqui à sua disposição. Espero vocês na próxima semana. Gratidão.